Fala galera, o nono ano A, nono ano B, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam acompanhando as aulas. Estou tentando aqui no máximo tentar passar informação para vocês EAD. Estudem no livro, tentem fazer as lições para que a gente consiga evoluir com esse conteúdo, tá bom? Na última aula de quinta-feira, no caso ontem, eu passei para vocês a ligação iônica, são a ligação entre íons, tá? No qual um tende a perder átomo para o outro, um tende a perder e o outro tende a receber, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a ligação covalente. Vamos lá, peguem o livro, por favor. Ah, estamos aqui. Então, no livro de vocês, ele vai falar sobre a ligação covalente. Diferente da ligação iônica, essa ligação agora, ela não vai perder átomos, ela vai juntar átomos compartilhados, tá? Então, esse aqui é o resumo do livro de vocês. Ele mostra já o átomo aqui compartilhado. E eu vou pedir para vocês deixarem essa informação gravada no, no caderno, tá? Deixem esse slide parado e copia isso aí. Ligação covalente é a união entre átomos de não metais agora, olha aqui, era antes metais e não metais, né? Agora átomos de não metais, ocorre o compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos e átomos que se unem por ligação covalente formam quem? As moléculas. Tá? Antes formavam o quê? Um composto iônico. Agora, a partir da ligação covalente, eles já começam a formar as moléculas. Para poder explicar um pouquinho melhor para vocês, eu fiz aqui uma apresentação, tá? Vamos lá. Também deixei como lição para vocês fazerem essa distribuição, a distribuição do alumínio e do oxigênio. O que que vai acontecer, pessoal? Eu deixei, como fala? Eu deixei aqui dois links de dois professores de química, lembrando que este é um conteúdo do ensino médio, tá? Do primeiro ano do ensino médio, mas eu já estou passando para vocês porque o livro ele só passa por cima, ele só fala o que é. E aqui a gente vai comprovadamente ver o que que é essa reação, tá legal? E depois vocês acessem essas aulas, os professores são super legais, super dinâmicos, eles vão falar exatamente o que eu estou falando, só que sou eu que estou falando e não eles, tá bom? Então aqui eu tenho o átomo de alumínio e eu tenho o átomo de oxigênio. Vocês olhando lá na tabela periódica de vocês, vocês vão perceber que aqui do lado eu tenho a distribuição eletrônica. Então, primeira camada eu tenho 2 elétrons, segunda eu tenho 8, terceira eu tenho 3. O oxigênio eu tenho 2 elétrons, depois eu tenho 6. Lembra daquela ordem do octeto que o átomo para estar estabilizado, lembra do joguinho que ele ficava tremendo? Para o átomo ficar estabilizado, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência e vai se comportar como um gás, como um gás raro, né? Nobre. Então, o que que eu vou fazer pro Leila? Quando eu chego no alumínio, que eu chego aqui, a penúltima camada já deu 8, beleza. É mais fácil eu perder esses 3 elétrons do que ganhar mais. E aqui eu tenho 6. Então, como que eu vou fazer isso? Pronto, tem um outro jeito de fazer essa distribuição que eu não passei na outra aula, eu estou explicando agora, tá? Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar 3 átomos de alumínio e vou fazer, opa, e vou fazer essa separação, tá? Porque eu vou ter aqui, ó, eh, o oxigênio. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, o alumínio tá me dando 2, 7, 8. Depois, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar. Ih, pro Leila, sobrou um átomo de alumínio. E agora? O que que eu faço? Agora, criança, você vai pegar um outro átomo de oxigênio para poder separar. Então, você vai ter. Quanto que eles têm aqui na última camada de valência? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei um daqui. Poxa vida, pro Leila, mas ele precisa compartilhar mais um. Então, eu vou pegar outro átomo de alumínio. Não são 3 que sobrou aqui no final? Então, são 3 aqui, jogo um para cá e para o agora sobraram 2 aqui. Então, o que que eu vou fazer? Mais um átomo de oxigênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele precisa ter 8 elétrons. Está todo mundo estabilizado? Beleza, agora todo mundo estabilizou e todo mundo ficou com 8 elétrons. Então, eu posso dizer que o alumínio é um Al2 com um O3. Ou podemos usar a regrinha do escorregador que o professor fala aqui nessa aula.
que ele vai ficar como Al3, por quê? Porque eram 3 elétrons, O2 negativo, porque ele precisa ganhar elétrons. Lembra quando ele ganha elétron, ele fica mais negativo, e quando ele perde o elétron, ele fica mais positivo. Então eu faço a regrinha e troco. Aonde era o 3 para o alumínio, eu jogo para o oxigênio, e aonde era o 2 para o oxigênio, eu jogo para o alumínio. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. São duas formas diferentes de separar, tá? Tanto aqui quanto aqui. Formou que composto iônico? Então, formou um composto óxido de alumínio, óxido de alumínio. Essa era a lição de ontem que eu passei para vocês, tá? Isso é o quê? É uma ligação iônica. E agora, Pro? Essa sim é a aula de hoje. Ligação covalente. A ligação covalente é a mesma coisa que dizer compartilhamento, né? O acompartilhamento. Então, é a união entre átomos não metais. A parte azul da tabela, ó, é essa aqui, ó. Obedecendo à lei do octeto. Ocorre o compartilhamento de pares de elétrons de átomo entre átomos. O átomo, da ligação covalente, ele forma molécula, foi o que eu tinha falado lá no outro slide, tá? Então, sempre usando essa tabela aqui, vocês não vão se perder. A distribuição tá pequenininha aqui nesse cantinho aqui, tá bom? Vamos lá. Ligação covalente simples, tá? São grupos de átomos que se unem por uma ligação, são chamados de moléculas. Exemplo, suponhamos que duas pessoas estejam lendo seus livros, sentados ao lado de lâmpadas em seus lados opostos de uma sala. Se esses leitores se aproximam-se e põem suas lâmpadas entre si, ambos receberão mais luz do que se ficassem separados. As luzes das suas lâmpadas irão se sobrepor e cada leitor receberá uma luz de ambas as lâmpadas, ou seja, numa ligação covalente, dois núcleos compartilham um par de elétrons da mesma maneira, como os dois leitores compartilham o par de lâmpadas. Diferente da iônica, na qual os íons têm a tendência de perder elétrons, a covalente compartilham elétrons e pares. Vamos ver o exemplo? Olha só, aqui eu tenho esse exemplo. O átomo de hidrogênio está aqui, certo? Quantos elétrons ele tem? Dois. Então, eu tenho 2, e eles estão compartilhando, ó, eles compartilham o mesmo elétron, tá? Outra forma de representar é com pontinho, que é aquele pontinho que eu fiz lá no alumínio com oxigênio para vocês. Olha só como eu posso compartilhar, tá? Como eu posso exibir. Posso mostrar em forma de pontinhos, tá bom? O hidrogênio, ele não precisa seguir a lei do octeto, tá, galera? Bora lá. Outros exemplos de compartilhamento. Cada uma dessas ligações covalentes é chamada de ligação simples porque ela consiste em um único par de elétrons compartilhado. Podem ser mostrados pelos traços, no qual, no final de cada um, significaria que tem dois elétrons, tá? Então, assim, ó, é simples porque eu tenho só essa barrinha. Se fosse dupla, teria mais de barrinha. Então, dá para fazer com compartilhamento triplo e tudo mais. Repetindo, né, que a lição que ele precisa estar na lei do octeto. Então, eu tenho aqui quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eles compartilham, então é como se eu tivesse 7 e 8 aqui, 7 e 8 aqui. Pronto, o átomo de flúor está estabilizado. Ou eu posso demonstrar dessa forma, tá? Que foi aquela outra forma lá. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou compartilhando esses átomos. Eu represento assim ou represento assim, tá? Agora, eu tenho da mesma forma com o cloro. Se você contar, vai dar 8, porque ele precisa ter 8 na camada, tá bom? Então, aqui eu estou compartilhando. Se eu conto daqui para cá tem que ter 8, daqui para cá tem que ter 8, todo mundo com 8, cada um com seus 8 compartilhando esses daqui. Mesma coisa com o bromo, tá? As duas formas de representação. Esse traço aqui representa, e lembrando que cada ponta é como se tivessem dois átomos. Então, conta para você ver que vai dar 8. Tá bom? Agora é com você. No caderno, faça a ligação de dois átomos de oxigênio. Lembrando que o átomo de oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência e precisa ficar com 8. É só fazer o compartilhamento, tá bom?
Tem um exemplo aqui de compartilhamento para vocês da molécula de CO2, tá? Tá o CO2, não é? Um carbono, 2 oxigênios. E eles compartilhando. Aqui ele já mostra como uma compartilhação, um compartilhamento com duas, tá? Duas barrinhas, porque eles compartilham mais, eles não compartilham só esse aqui, eles compartilham quatro. Então, um, dois, três, quatro. Então, repetir seria um, dois, três, quatro. E a molécula de água, como que ficaria o compartilhamento? Lembrando também, a molécula de água não precisa, também aqui o hidrogênio não precisa de 8 elétrons na camada, tá bom? Façam o exercício no caderno, vou ficar disponível. Acessem o link que eu vou deixar disponível para vocês. É uma outra professora de química também que fala dessa ligação, tá bom? Para que na próxima aula a gente consiga. eh, a gente consiga fazer a ligação metálica, mas eu preciso que vocês tenham entendido essa parte, tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula, quinta-feira que vem, até dia 9. Qualquer coisa estou disponível. Um grande beijo para vocês. E não adianta fazer essa cara que não está entendendo, não. É só prestar atenção no que a Pro está explicando, pegar o livro, estudar, assistir as aulas que eu mandei nos links, de outros professores de química também, tá bom? Porque isso tudo faz parte do estudo, tá? É como se eu estivesse aí com vocês. Lápis e papel na mão e tenta fazer. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, estou morrendo de saudades. Obrigada.